surgimento das primeiras cidades no mundo antigo, as muralhas desempenharam um papel importante no serviço militar, servindo também como instrumento de controle do crescimento urbano. Estas imponentes fortificações de pedra serviam de proteção daqueles que viviam entre os muros. Para tomar uma cidade, exigia do exército invasor muita persistência para manter o cerco, que geralmente durava meses e até anos. A principal estratégia para forçar a rendição de uma cidade era vencer seus habitantes pela fome, impedindo a entrada de provisões pelos portões. Com a descoberta da pólvora pelos chineses por volta do ano 1000 da Era Comum e a intensificação do uso de armas de fogo, surgiu uma peça de artilharia que revolucionaria os campos de batalha durante a Idade Média. A invenção do canhão, atribuída aos mouros no século XIV, muçulmanos que viviam no norte da África, era capaz de disparar pesados projéteis a uma distância relativamente segura, fora do alcance das armas usadas pelos defensores do burgo, como flechas e pedras incendiárias envolvidas em trapos embebidos em betume, que eram arremessadas por catapultas e por trabucos vindos de dentro das muralhas. Em 1453, após 56 dias de cerco, a bombarda turca, como ficaram conhecidos os canhões fabricados pelo armeiro húngaro Orbán, que ironicamente era cristão, foi capaz de romper finalmente, após intenso bombardeio, a então inexpugnável muralha de Constantinopla. A tomada da antiga capital do Império Romano do Oriente, que se tornara capital do Império Bizantino, caía em poder dos otomanos, fiéis seguidores do islamismo. Este evento marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, de acordo com a periodização da história ocidental. Com a unificação das tribos da Anatólia pelo líder tribal Oghuz Osman, no final do século XIII, surgiu o Império Otomano. De maioria islâmica, os turcos passaram a atacar e ocupar gradativamente inúmeros territórios, então pertencentes ao Império Bizantino. Pouco mais de 150 anos após sua fundação, o Império Otomano já havia conquistado quase toda a Turquia, parte da Síria e do Líbano na Ásia Menor, além dos atuais territórios da Grécia, Albânia, Montenegro e da Sérvia, na Península Balcânica no sul da Europa. Para consolidar sua expansão, restava aos turcos uma cidade fora de seu alcance. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, resistiu bravamente a 3 grandes cercos dos otomanos nos anos de 1391, 1396 e 1422. Uma muralha de 22 quilômetros de extensão com 96 torres de observação ao longo de toda a sua extensão fazia com que muitos acreditassem que Constantinopla era inexpugnável. Por volta de 1451, o sultão Mehmed II ordenou que a frota marítima turca atacasse a cidade. Os bizantinos lançaram mão de uma arma secreta e mortal, o fogo grego, precursor do lança-chamas, cuja fórmula bizantina, que era um segredo do Estado fortemente guardado e que foi perdido ao longo do tempo. A composição do fogo grego permanece matéria de especulação e debate até hoje. Nem mesmo o mecanismo que era usado para lançar labaredas incendiárias a uma distância de até 50 metros contra embarcações inimigas permanece um mistério. Há quem diga que sua fórmula era uma combinação de resina de vinheiro, nafta, cal, enxofre ou salitre. O fogo do mar, como chamavam os bizantinos, destroçou rapidamente toda a marinha otomana. Mesmo vencendo esta batalha naval, os bizantinos ainda permaneciam sitiados pelos otomanos. Quando tomou conhecimento que o imperador bizantino Constantino
Constantino XI havia pedido desesperadamente a ajuda das cidades italianas de Roma, Nápoles e Veneza, o sultão Mehmed II sabia que os cercos anteriores haviam fracassado porque a cidade recebia suprimentos pelo mar. Tratou então de fazer um bloqueio naval nas duas entradas do Mar de Mármara. Em 1452, foi construída às pressas uma fortaleza, armada com 3 pesados canhões no ponto mais estreito do Bósforo, 10 quilômetros ao sul de Constantinopla, e pelo menos 125 navios de guerra ocupando o Estreito de Dardanelos, o Mar de Mármara e o oeste do Estreito de Bósforo. No dia 6 de abril de 1453, Mehmed II, com um exército de 100 mil homens e potentes canhões de bronze fabricados pelo armeiro Orbon, um cristão, que tivera seu projeto recusado pelo então imperador de Constantinopla, Constantino XI. Ao invés de seu adversário, Mehmed II, sultão muçulmano, viu naquele engenho grandes potencialidades e se dispôs a financiar a construção de um protótipo. A bombarda turca era um monstro de bronze de 8 metros de comprimento e pesava 7 toneladas, capaz de disparar projéteis de até 600 quilos a uma distância de 2 quilômetros. O sultão ordenou que seus artilheiros concentrassem todo o poder de fogo sobre o complexo de muralhas que circundavam Constantinopla. Após 56 dias de intenso bombardeio e tenaz resistência dos bizantinos por terra e por mar, a muralha foi finalmente rompida, servindo de porta de entrada para os otomanos, que tomaram o controle total de Constantinopla. Mehmed II, o conquistador, agindo conforme a lei islâmica, permitiu que seus soldados saqueassem a cidade por 3 dias, e não havia se rendido como recompensa aos guerreiros do Islã, que haviam cumprido seu dever numa guerra santa contra os infiéis. Os muçulmanos justificavam sua expansão através do conceito da jihad. O primeiro objetivo dos soldados foi saquear as igrejas de Constantinopla com suas imensas riquezas em ouro e prata. Quando os turcos entraram na cidade, muitos cristãos buscaram refúgio em Hagia Sofia, esperando estar salvo nesse lugar de culto, rogando a Deus proteção contra os inimigos e que acontecesse um milagre. De acordo com relatos de cronistas cristãos, Hagia Sofia teve suas portas arrancadas e foi invadida pelos soldados otomanos, que massacraram muitos cristãos que estavam abrigados no templo. Nem mesmo sacerdotes, mulheres e crianças foram poupados. Várias peças sacras de ouro, prata e bronze foram levadas. Imagens e mosaicos cristãos foram vandalizados e cobertos com grossas camadas de gesso. Para os cristãos ortodoxos que testemunharam a queda de Constantinopla e a profanação de seu principal templo, tudo aquilo se tratava de uma visão do Apocalipse. Um mundo chegou ao fim, outro mundo começava. No dia 1º de junho de 1453, 3 dias após a tomada de Constantinopla, o líder muçulmano, sultão Mehmed II, ordenou que seus soldados parassem imediatamente o saque e ordenou a reconstrução da cidade. O estuário do Corno de Ouro, local da velha cidade de Constantinopla, que havia sido capital do Império Romano do Oriente e do Império Bizantino por mais de 1000 anos, foi renomeado como Distrito Fatih. Muitas das edificações antigas foram reformadas e suas fachadas ganharam características muçulmanas. Os otomanos transformaram rapidamente Constantinopla, até então bastião do cristianismo, num símbolo da cultura islâmica. Foram criadas fundações religiosas para financiar a construção de grandes mesquitas imperiais, as quais, além de serem um local de oração, tinham estruturas de apoio social anexas, como escolas, hospitais e balneários públicos. Os otomanos permitiram que muçulmanos de todo o império
construíssem edificações tanto a leste quanto a oeste, ocupando as duas margens do Estreito do Bósforo, e rebatizaram o local com o nome de Istambul, que em turco significa a cidade. Mehmed II voltou então suas atenções para Hagia Sofia, principal símbolo do Império Bizantino, que se encontrava em estado deplorável após o saque. Mehmed II e sua corte, ao adentrar no templo, ordenou que Hagia Sofia, a maior igreja do mundo cristão, fosse convertida na primeira mesquita muçulmana imperial, dando-lhe o nome de Hagia Sofia em 1º de junho de 1453, uma sexta-feira, quando Ulana subiu ao púlpito e recitou pela primeira vez no local os versos do Alcorão, livro sagrado da fé islâmica. Aconselhado pelos sacerdotes muçulmanos e com o intuito de dessacralizar o templo cristão de quase 1000 anos de existência, o sultão ordenou a retirada de todos os símbolos cristãos do local: os sinos, o altar, a iconostase de 15 metros de altura decorada com prata e os vasos sagrados foram todos removidos. Como a fé islâmica considera o culto de quaisquer representações visuais de seres humanos ou animais por meio de pinturas, estátuas ou desenhos uma blasfêmia, os impressionantes mosaicos coloridos de Hagia Sofia, que decoravam as paredes revestidas de mármore, retratando Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos, imperadores e imperatrizes bizantinos, foram todos cobertos por grossas camadas de gesso. Até mesmo os afrescos de 4 anjos querubins, que haviam sido pintados no alto de cada uma das 4 colunas que dão suporte aos arcos abobados, que dão sustentação à cúpula principal, foram recobertos por grossas camadas de reboco. O afresco contendo um halo ao centro com o rosto de Cristo no topo interior do teto do domo principal, também foi coberto com desenhos e proporções geométricas conhecidos como arabescos. Parte do assoalho do templo que continha desenhos cristãos foram parcialmente removidos. A grande cruz fixada no alto da magnífica cúpula de Justiniano foi retirada e em seu lugar foi colocado um crescente de lua, principal símbolo muçulmano. No lugar do altar principal foi erigido um mirabe voltado para leste em direção a Meca, cidade sagrada da religião islâmica. Os ícones cristãos foram substituídos por símbolos e textos islâmicos no alto das colunas do templo, sendo colocados 8 grandes medalhões redondos pretos, onde estão escritos os nomes de Alá, do profeta Maomé, dos 4 primeiros califas e versículos do Alcorão. As 4 torres externas, conhecidas como minaretes, foram adicionadas mais de 1000 anos após a construção do templo. Por quase 500 anos, Hagia Sofia permaneceu como um templo muçulmano. Seus seguidores tentaram em vão apagar seus mosaicos e outros trabalhos de arte cristã da memória coletiva da cidade. Porém, um fato curioso chamou a atenção dos seguidores do Islã e da então minoria cristã de Istambul por séculos. Desastres naturais como terremotos, muito comuns na região do Bósforo, costumavam causar danos à estrutura do velho templo, que periodicamente precisava de reparos, principalmente quando caía parte das grossas camadas de reboco, expondo parcialmente os mosaicos e suas pinturas, considerados indesejáveis para a fé islâmica, que os obrigava a recobri-los imediatamente com um grosso reboco. Os cristãos viam nestes acontecimentos um castigo divino. Para os muçulmanos, não passava de crendice. Este processo não se completou, uma vez que existem relatos do século XVII em que viajantes notam ainda que era possível ver imagens cristãs na antiga igreja e que os pedreiros e artesãos encarregados de fazer estes reparos nas paredes do templo costumavam arrancar os mosaicos e vendê-los como relíquias sagradas para os viajantes. Essa prática ilegal, tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos, que chamavam de simonia,
o pecado de comércio de relíquias sagradas acabou sendo descoberto e muitos desses trabalhadores acabaram sendo severamente punidos. Segundo estudiosos de Hagia Sophia, durante o período em que permaneceu como mesquita muçulmana, entre 1453 e 1931, é possível observar que houve mais a junção de edificações que proporcionaram a ampliação da área construída do templo do que propriamente reformas no interior de sua estrutura original. Em meados do século XIX, o sultão Abdul-Mejid I ordenou que o edifício fosse restaurado por dois irmãos suíços italianos, Gaspari e Giuseppe Fossati, permitindo que eles documentassem quaisquer mosaicos que viessem a descobrir durante o processo de reforma do templo. Este trabalho não incluía restaurá-los e, após preservar os detalhes sobre a imagem, os Fossati pintavam sobre eles novamente. Este trabalho incluiu cobrir as até então descobertas faces de dois mosaicos de serafins localizados no centro do edifício. Atualmente, a igreja tem 4 dessas imagens, sendo 2 delas restaurações à tinta criadas pelos Fossati para substituir as 2 que eles não conseguiram encontrar vestígios. Em outros casos, os Fossati recriaram os padrões de mosaico danificados com tinta, uma vez que, redesenhando-os nesse processo, conseguiram restaurá-las de forma satisfatória. Os minaretes foram alterados para que tivessem todos a mesma altura, harmonizando com a cúpula principal. Quando a restauração terminou, a mesquita foi reaberta com uma pomposa cerimônia em 13 de julho de 1849. Os registros dos irmãos Fossati são as principais fontes para diversos mosaicos que se acreditam terem sido totalmente ou parcialmente destruídos no terremoto de 1894, incluindo o grande mosaico do Cristo Pantocrator do Domo, um mosaico que estaria sobre um local não identificado, chamado de a Porta dos Pobres, uma grande imagem de uma cruz cravejada de joias e um grande número de imagens de santos, anjos, patriarcas e padres da igreja. A maior parte das imagens perdidas estavam localizadas nos tímpanos do edifício. O fim da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela dissolução do Império Otomano, proporcionando o surgimento de várias nações independentes na Europa e no Oriente Médio. Após 5 longos anos de crise política, ascendeu ao poder Mustafa Kemal, que proclamou a República da Turquia, se tornando seu primeiro presidente em 1923. Mustafa Kemal Atatürk, considerado o pai da Turquia moderna, empreendeu um vasto programa de reformas liberais nos moldes das democracias ocidentais, entre as quais está a concepção do Estado laico completamente dissociado de convicções religiosas. Em 1931, Mustafa Kemal Atatürk ordenou que a mesquita de Hagia Sophia, então o orgulho dos sultões, fosse fechada. O governo turco empreendeu uma ampla restauração desta antiga edificação, que durou 4 anos. Em 1º de fevereiro de 1935, a Hagia Sophia, para os cristãos, ou Hagia Sophia, para os muçulmanos, foi reaberta ao público não como local de oração e culto, mas esse templo sagrado para 2 religiões, a partir de então, seria um museu, onde visitantes de ambos os credos e praticantes de outras religiões teriam acesso a todas as suas dependências e poderiam apreciar diversas relíquias, como os afrescos e os magníficos mosaicos bizantinos de inestimável valor artístico, além de vitrais contendo os padrões geométricos da arquitetura muçulmana e dos medalhões com versículos do Alcorão, e várias peças sacras da Igreja Ortodoxa. Em 1985,
Hagia Sophia foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em 1993, o Estado da Turquia iniciou um processo de restauração da Basílica que se arrastou por 16 anos. Em 1993, o Estado da Turquia iniciou um processo de restauração da Basílica que se arrastou por 16 anos. Durante este período, várias salas do templo foram parcialmente interditadas à visitação pública com a colocação de andaimes e tapumes. A Unesco, o governo dos Estados Unidos e entidades não estatais como o World Monument Funds contribuíram com mais de $500 milhão para sua restauração. Em 2009, os andaimes das obras de Hagia Sophia foram retirados sem que tivesse sido alcançado um resultado satisfatório, à exceção da restauração dos mosaicos patrocinada pela Unesco. De acordo com especialistas, esta restauração foi considerada ineficiente quanto à preservação deste prédio milenar. No dia 10 de julho de 2020, o Conselho de Estado da Turquia revogou o status de Museu do Templo e um decreto do presidente Recep Tayyip Erdogan determinou a reclassificação de Hagia Sophia, convertendo-a novamente em mesquita muçulmana. Hagia Sophia continua sendo visitada por turistas turcos e estrangeiros, mas agora com novas regras e vestimentas e comportamento de acordo com os costumes islâmicos. Esta decisão polêmica do presidente turco, que alegou se tratar de uma questão de soberania nacional, rendeu repercussões em todo o mundo. Por ser um local reverenciado tanto por cristãos quanto muçulmanos, as críticas vieram de vários países e da Unesco. Segundo seus críticos, esta medida teve caráter político em função da queda de sua popularidade. Há 18 anos no poder, Erdogan buscou apoio junto à maioria muçulmana, religião com 98% de praticantes na Turquia. Como Hagia Sophia é Patrimônio Mundial da Humanidade para a Unesco, qualquer mudança de status deveria ser submetida antes ao comitê do órgão. Várias críticas vieram da Igreja Ortodoxa Russa, a União Europeia, Estados Unidos, da Grécia e até mesmo do aliado de Erdogan, o presidente russo Vladimir Putin. O fato é que hoje Hagia Sophia deixou de ser um museu e passou a ser novamente mesquita muçulmana desde o dia 24 de julho de 2020, uma sexta-feira, quando foram retomadas as preces e orações no interior do monumento. A reconversão em mesquita gera preocupações quanto à preservação do edifício, já que a transformação do local em museu, nos anos 1930, permitiu que os mosaicos cristãos fossem novamente exibidos, o que é proibido pela fé islâmica. E então, gostou do nosso vídeo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, clique no sininho abaixo, inscreva-se no nosso canal e receba todos os vídeos do canal Fernando Araújo, o seu canal de história. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.